Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de FE Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, vamos receber o Cleverton José Farias de Souza, professor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, mestre e doutor pela FE. É também pós-doutor pela Universidade de Pernambuco. Cleverton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Cleverton, vamos começando assim, já perguntando para você. Você realizou seu mestrado em 2004, por meio do programa Minter. Sim. Convênio entre a USP e a UFAM, com o objetivo de promover a capacitação de docentes da região norte. Conta pra gente, por gentileza, como foi essa experiência, Cleverton? Bom, o Minter na UFAM, ele foi destinado aos professores da UFAM, da Federal do Amazonas, da Faculdade de Educação Física. E nós não fazíamos parte. Então eles destinaram 3 vagas para o município, Secretaria Municipal, e 3 para a Secretaria Estadual. Eram 6 vagas. É um programa da CAPES. Era um programa da CAPES. Tá. Então, a universidade que solicita o programa, quando elas acordam, elas colocam os termos daquilo que lhes diz respeito, que são as vagas e que sobravam as vagas, né? Então, ou uma oportunidade para aqueles que estivessem interessados. No entanto, eu não sabia, não foi publicado abertamente. Sim. Então, como era da universidade, ela formalmente foi às 2 instituições e falou das vagas, né? E então, ao saber das vagas, eu procurei informações na UFAM, falei para os colegas, cheguei lá e encontrei colegas já, e o desafio que eu tinha visto era ser aprovado na proficiência. Sim. Que por conta de nós estarmos na educação básica, a exigência é muito baixa. Ser proficiente. No entanto, eu via neste momento uma oportunidade muito grande de formação profissional, tendo em vista que lá não acontecia isso. Então, eu tinha em um certo momento estudado inglês e eu fui em busca de uma escola que me ajudasse a compreender o que significa uma proficiência e me preparar para tal passeio. Foi uma novidade para mim, para a minha comunidade, para a minha escola. Eu trabalhava numa escola particular e na prefeitura. E para eles foi algo assim muito bom, né? No entanto, o Minter tinha regras em que o professor, ao ser aprovado, ele receberia a ajuda mínima, que seria uma bolsa, o que não aconteceu. E seria liberado do seu trabalho sem nenhum problema, o que também não aconteceu. Enfim, eu era um estrangeiro no Minter, porque eu não tinha nenhuma condição formal da instituição. E na escola particular foi onde eu encontrei um melhor apoio, que me disse, você, durante as disciplinas que vai acontecer durante o ano, esta semana que você vem, a disciplina em geral era uma semana, você programa as aulas com os professores, eu trabalhava na educação infantil. Sim. E em seguida você nos chama as professoras, treina com elas aulas e elas aplicam e você vai para a aula e assim a gente vai até onde a gente puder. Sim. E assim aconteceu. No final disso, eu tinha que vir para São Paulo. Eu não tinha ideia do que era vir para São Paulo na perspectiva de fazer um mestrado. E aí então eu tinha um parceiro, um colega de trabalho, e junto com ele foi nós dois que conseguimos aprovação
na proficiência, portanto, conseguimos ficar no curso. E do estado, também duas professoras, né, conseguiram aprovação e sobraram 2 vagas, uma para cada um, e isso foi muito triste, porque era uma oportunidade que não poderia se passar. Viemos para cá e eu vinha para passar 6 meses. Fiquei 1 ano. Então, e aí todas as dificuldades que vieram, a gente supriu com a boa vontade, com a esperança de que a formação profissional que a gente ia levar iria ser muito bom para nós e para os nossos estudantes que tinham ficado lá, né? Algo que te movia, né? Exatamente. Fazer tudo que vocês fizeram para... Isso. E nessa caminhada encontramos parceiros, cúmplices do bem, que mandava a frequência, aí via e-mail, assinava e mandava via correio, dizendo que a gente estava trabalhando lá, mas a gente não estava lá, a gente estava aqui. Mas eles acordaram no convênio, então eles não podiam, no mínimo, faltar com isso, né? Penso eu. E isso foi o primeiro momento que a gente estudou um teste que pela primeira vez tinha sido estudado no Brasil e na América Latina, porque o nosso teste era o MABC, que ele identificava crianças que apresentavam dificuldade na sua coordenação motora. E esse teste nós aplicamos no Amazonas, na zona rural, ribeirinha e urbana. E aí isso nos deu um título e o ineditismo de ter sido o primeiro estudo com essa bateria de teste chamada MABC. ABC do Movimento para Crianças, traduzindo para a língua portuguesa. E tivemos assim a oportunidade de encontrar em nossos orientadores na USP da vivência de laboratório um apoio e uma condição para a gente melhorar profissionalmente. Foi um marco na nossa vida. E depois, e alguns anos após o mestrado, né, você retornou à FE para obter o seu doutorado. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse retorno. O doutorado eu retornei em 2006. 2007. E quando eu retornei do mestrado, tinha um concurso na estadual para ministrar a disciplina de Educação Física no ensino superior. E aí eu me inscrevi nesse concurso e fui aprovado. E aí eu fui lá na instituição e pedi a licença, que eu tinha direito de licença, uma chamada licença especial, em que eu sou afastado sem ônus para a instituição. E fui cursar, junto com os meus coleguinhas, uma condição de ter lá no interior a minha formação de mestre e experimentá-la, né? Nessa perspectiva, eu fui muito feliz, porque lá, diante do cenário desafiador do processo de ensinar e aprender, a gente teve que, primeiro, era a primeira vez que eu ia dar aula no ensino superior. Mas o que eu havia experimentado aqui era uma condição boa. E eu fui, e de lá continuei mantendo o contato, fortalecendo a rede estabelecida no mestrado. Apareceram um projeto, CNPq, em que avaliava crianças em Muzambinho. E aí eu pedi para entrar no projeto. E aí, tudo bem, era uma semana de coleta, e lá na universidade eu estabeleci uma relação de confiança, de respeito profissional com a direção, e
fiz o calendário. Olha, nessas datas aqui, 2 vezes ao ano, eu preciso ir. Bom, era desafiador porque a viagem é um pouco longa, né? Sim. Então eu saía sexta-feira do município, viajava o sábado, chegava no domingo em Manaus, né? E aí à noite eu pegava o avião, chegava 6 horas da manhã em Guarulhos e conseguia chegar aqui 9 da manhã. Então, e numa dessas vezes nós encontramos um parceiro, que foi um professor do Porto, né? Na época quem gerenciava o processo o projeto era o professor Gotani, que tinha uma parceria com o professor Maia, do Porto, e o professor Antônio Prista, de Moçambique. Sim. Eu disse, este é o lugar que eu quero ficar. E aí comecei a trabalhar no projeto. Primeira edição do projeto, segunda, na terceira eu disse, eu gostei desse negócio aqui. Então, vamos trabalhar numa perspectiva mais formal, e eu fui com o meu orientador, hoje diretor da EFE, professor Humberto Correia. Ele disse, que bom que você voltou, que bom que você quer fazer doutorado, mas não é comigo. Eu digo, mas como assim, professor? Como vai ser? Ele disse, fale com o Gol. Eu disse, o professor Gol? Eu disse, mas como eu falo? Eu disse, você vai lá e diz para ele que vai fazer doutorado. Eu disse, professor, eu vim aqui dizer para o senhor que o professor Humberto disse que é para eu dizer para o senhor que eu quero fazer doutorado. Aí ele ficou me olhando assim e disse, só se for presencial integral. Aí, e você vem, e no final do ano de 2006 eu vim, prestei a seleção, tive uma certa dificuldade na proficiência, porque era uma pontuação maior, e eu achei que eu sabia. Não sabia. Daí eu fui estudar para ser treinado como aplicar uma prova e ter bom desempenho no TOEFL. No final eu passei depois de um tempo. Muito estudo. Foi desafiador. Não foi difícil porque tudo é difícil, né? Foi desafiador. Sim. E eu vim de Malicuia, eu não podia voltar. Eu saí da universidade decidido a fazer o doutorado. E aí pedi afastamento formal de novo da prefeitura, né? Que também naquele momento ela já tinha criado um programa de afastamento para a qualificação profissional. E aí eu pedi, esse programa aceitou, e eu vim com o salário de professor, né, que era, mas eu só podia pedir a partir do momento que eu apresentasse a carta de aceite do programa. E então isso levou algum tempo, mas eu vim, consegui, trabalhei com os dados da coleta que eu tinha participado e continuei aprimorando minha formação profissional no doutorado. Tive que mudar para São Paulo, e aí foram mais 4 anos de São Paulo, na perspectiva de querer uma formação ainda mais sólida, porque agora eu estava reunindo as condições básicas para trabalhar como professor numa instituição a partir de um concurso. Então, eu fiz isso, consegui fazer o doutorado. Os desafios ao longo do caminho foram sendo passados, e em certo momento eu disse para eles, criamos uma rede de pessoas aqui em que a gente se ajudava, sempre na perspectiva de conseguir reunir o necessário para a conclusão do trabalho. E em novembro de 2011 eu me formei doutor. Aí o mundo já havia mudado um pouco, né? O mundo nunca é generoso, mas o que ele não dá da gente, a gente vai lá e toma, né? Exige dele porque as pessoas dizem que a gente tem que sofrer para alguma... Não precisa sofrer tanto. As pessoas não precisam sofrer tanto para conseguirem seus sonhos. Mas eu tinha a perspectiva de que eu tinha cumprido isso,
E ao final, pensei duas vezes, quando meu orientador, né, dessa vez foi o professor Gotani, né? E ele disse, você faz mais um ano de pós-doc aqui para a gente ver como é que você fica, a gente tenta arrumar um emprego para você aí, enquanto você faz esse pós-doc e tal. Aí eu disse, não, professor, eu vou voltar para minha terra. E voltei. E aí, ao chegar lá, cheguei num ano depois, o concurso diz que apareceu, né? Mas eu não creio que ele apareceu, não. Ele estava escrito em algum dado do tempo que eu não conhecia, na Federal, onde eu fui estudante, onde eu consegui me formar um profissional e tive acesso ao mestrado. Apareceu a vaga exatamente na minha área de formação. Eu disse, estava escrito nas canoas do Rio Amazonas. E aí, eu, graças a Deus, com a minha formação profissional em nível de doutor, é uma condição em que você tem que se vestir muito de humildade e simplicidade, mas nunca esquecer rigorosamente das condições em que você tem que atuar como profissional, carregando um título, né? Numa instituição que muitos desejam, mas que poucos têm oportunidade, e às vezes quando as têm, não tem coragem, porque o desafio é grande. E você contando tudo isso, e voltando aqui, né, depois de um longo tempo, retornando para integrar uma comissão julgadora de um concurso público para docente, como é que você se sente olhando para essa trajetória? Hoje você, estando aqui para participar, integrar essa comissão, nesse papel, como que você se sente? No Amazonas, nós temos um barco que, quando ele está sendo aprontado, quando ele está sendo construído, a gente fala aprontado mesmo, ele está sendo construído, ele é muito grande e difícil de construir. Então, é uma emoção do tamanho da construção de um batelão. Chama batelão. Batelão, que é onde vai nascer um barco que leva 400, 600 passageiros, que tem 1, 2, 3 andares. Então é uma emoção mais ou menos desse tamanho, porque eu aprendi a lição de manter a relação da rede que eu tinha formado. Então eu tinha colegas que moravam aqui em São Paulo, que moravam no Recife, que moravam em Olinda, enfim, e eu podia desfrutar disso. Então, nos eventos que a UFE promovia, no evento da pós-graduação de 75 anos, enfim, nas atividades eu sempre, é hora de visitar. Então eu visitava com certa frequência esse ambiente hospiano, porque me fazia bem, e de onde eu trazia algumas informações da minha terra, da minha gente, para partilhar com eles. Agradava-os sempre com um bombonzinho de cupuaçu, de castanha. Olha eu aqui. E aí vi formalmente para uma banca de concurso. Isso mostra que é uma área de formação onde eu atuei, né? Onde eu tenho, assim como os outros membros da banca, um certo conhecimento do que está na base da literatura, no gesto profissional da docência do ensino superior, no ser um professor de pós-graduação que forma, e enfim, o conjunto disso, na hora que você recebe o convite, e agora, o que eu faço? Nós vamos selecionar um bom professor, mas um professor bom, assim como eu sou bom quando passei por aqui. Então a gente se sente agradecido e reconhecido, mas isso só é possível quando a gente vai além do acadêmico, vai no afetivo, onde a gente
estabelece uma relação de confiança, de amizade e de zelo pelo nosso caminhar profissional. Sim. E isso a gente pode, com esse olhar, ajudar na contratação, na seleção de um profissional que se encante com a educação física, que se encante com o processo de ensinar e aprender numa perspectiva de que nós somos aqueles agora que oportunizamos o sonho de vários outros estudantes que estão chegando onde nós começamos a chegar. Sim, sim. Conta pra gente um pouquinho como sua formação acadêmica pela FE influenciou sua atuação profissional. Pensando nessa influência. Essa influência é forte, tanto é que ao prestar o concurso lá, quando as pessoas vão olhar, né, o perfil, olha, ele é formado na USP. E as pessoas olham assim, uma perspectiva que a gente não é humano, né? Não. Nós somos humanos, a nossa formação profissional, nós somos responsáveis por isso. Então, o rigor no cuidado do ensinar e aprender, o planejamento, o envolvimento com o ensino, com a extensão e com a pesquisa, a produção do conhecimento para gerar melhores condições de trabalho para aqueles nossos colegas profissionais que estão lá na escola, né? Para conseguir inserir o ambiente que você está numa perspectiva de dizer, olha, nós viemos daqui, nós temos condição de ser profissionais com um perfil melhor, com um perfil que brilha mais à noite, como a lua quando reluz no fundo do rio, porque o rio, nesse momento, ele está raso, né? Então a gente consegue, com a luz da lua, olhar o fundo do rio. E quando a gente se dá ao cuidado de olhar isso, é porque a nossa sensibilidade enquanto profissionais consegue ser percebida pelas pessoas do qual nós fazemos o círculo e levar algumas metodologias, algumas coisas que, por exemplo, a criação do laboratório, os grupos de estudo, os projetos que podem ser feitos em parceria com a escola. E são bem aceitos? Em geral, sim, porque nós profissionalmente nos destacamos no comportamento motor lá por conta da linha da inclusão, da nossa formação ter sido com o teste MABC, que ele olha essas crianças que apresentam alguma dificuldade de coordenação e que esse olhar, muita gente diz, não, ele é desajeitado a si mesmo. Um dia ele vai melhorar, mas não é bem assim, né? Então, esse perfil de profissional exigente que você junta com a sua vontade, você consegue ser quando você vem numa instituição como a USP, né? E você pode sair dela e não levar ele. Mas foi muito o trabalho, a condição, o tempo e o processo de formação foram muito significativos para mim. Sim. Então eu levo isso, e isso muitas vezes nos diferencia dos colegas, porque ele não nos olha como pessoas humanas. Ele nos olha como uma particularidade daquele que em algum momento se formou um profissional numa instituição diferenciada. A sua experiência te faz ter essa percepção, Cleber? Em alguns momentos, sim. Sim. E aí, quando você é chamado para um concurso nessa instituição, e aí a coisa diz, olha, tá vendo? Olha só chamam ele porque ele se formou lá. Você
percebe isso? Alguém te fala isso? Quando eu recebi o convite, eu achei que deveria informar só a direção, as formalidades. Mas isso é uma coisa muito boa na minha vida profissional e para a minha instituição. O meu diretor, meus colegas de espaço comum, de laboratório, os colegas que a gente consegue formar uma rede, no mínimo, respeitosa, nossa, eu não acredito, diga a verdade, olha aqui, está aqui no e-mail, está escrito, ó, você vai ver só. Então, quando comunicar, comunica formalmente. E nós temos que comunicar porque agora eu estou, né, coordenador de curso, eu sou professor de 2 programas de pós-graduação, eu oriento TCC, eu oriento PIBIC e eu oriento um projeto. Sou parte de um grupo de professores que orientam um projeto de extensão para as crianças que apresentam dificuldades na coordenação motora ou de aprendizagem ou deficiências PCD intelectual ou físico. Então, isso é um compromisso que eu carrego porque eu vi a importância disso quando eu estava aqui. Sim. Eu via os programas, eu via o quanto essa dinâmica profissional a gente pode levar para a gente. E as lições estão aí. Aquele que conseguir lê-las pode levar porque vai fazer um certo bem para a sua vida. Sim. Cleverton, pode falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional antes de se tornar um docente na UFAM? Eu era professor da educação básica, da rede municipal de ensino, e era professor numa escola particular que tinha uma certa parcela da sociedade, da média e da alta sociedade. Sim. Então, eu trabalhava pela prefeitura, eu trabalhava na periferia com a prática de atividade física de futebol com crianças e trabalhava com natação e depois com a educação infantil na minha escola. E isso era desafiador, porque eu começava a trabalhar às 7 da manhã. Sim. E eu parava às 8h30 da noite. No meio desse caminho, 2 da tarde, de 2 às 6, eu ainda cursava a faculdade. Nossa. E à noite, de um certo modo, teve um certo momento em que eu tive que parar, sair mais cedo, porque eu queria fazer uma especialização em psicopedagogia, porque eu não estava dando conta das aulas da educação infantil. E eu não sabia mais o que fazer. Sim. Eu digo, mas eu sou professor. Mas você não sabe lidar com essas crianças. Então, esse dia todo de trabalho me fez refletir. Eu preciso encontrar um meio profissional em que eu consiga não ser tão explorado por mim mesmo e viver melhor. E continuar ajudando as crianças, os adolescentes, os jovens, a ter um sonho de conseguir ter um repertório motor que os ajudasse a viver melhor. Sim. Na escola, na sua casa, na sua rua, enfim. Ter uma vida mais autonomia e conseguir, né, ser feliz sendo uma criança que teve aula com o professor Cleverton. Olha só que legal. Você sente orgulho. E as crianças falam isso, né, tio? Eu adoro brincar contigo. Isso é muito... As crianças falam isso, os adultos já não falam tanto, né? Mas elas falam. Então isso nos torna vaidoso na perspectiva de ter mais zelo por aquilo que a gente quer. Sim, sim. E quais são as suas principais linhas de pesquisa hoje, Cleber? Bom, eu continuo na área do comportamento motor, né? Mas na área da coordenação motora,
faço PIBICs e TCCs na linha da aprendizagem motora, por conta de no desenvolvimento motor conseguir olhar as dificuldades de aprendizagem, e a inclusão está nela, né? E também a deficiência cognitiva, intelectual e física, é uma outra linha lá do mestrado em educação. Sim. Né? Eu sou credenciado no mestrado em educação, onde nós fazemos parte da linha da inclusão. Educação inclusiva e especial e direitos humanos, onde nós orientamos as pessoas que querem tratar dessa população que se encaixa nesse perfil. Sim. Obviamente, com certa limitação, porque a gente é amplo, né? Mas a linha da aprendizagem e a linha do desenvolvimento são aquelas em que a gente, na educação física, porque lá na educação a gente também recebe alunos que não são de educação física, mas a ida lá para a educação é para ter a oportunidade de formar o mestre e o doutor que veio da educação física nesse espaço para ele ajudar mais com sua profissão. Então, nós temos tido certo sucesso, né? Temos um laboratório de estudo do comportamento motor humano, e que nós temos que adequar o nome da educação ali, e esse ano nós precisamos fazer isso, né? Porque nós temos que credenciar o laboratório nos 2 programas, né? Então, isso nos tem dado uma condição de formar professores de norte a sul do Amazonas. E de norte a sul é porque é longe mesmo, mas a gente chega, né? Uma viagem de onde nós estamos, em Manaus, para ir visitar uma estudante do programa de pós-graduação lá em Tefé, são 5 dias de barco. Então, então, a gente consegue encurtar essa distância quando a gente traz o estudante para o FAM, e aí a gente faz o conjunto daquilo que ele poderia pesquisar na sua escola, na sua cidade, para voltar depois e dizer, tá aqui a parte que me cabe. Sim. E obrigado. Nossa, é um apoio essencial, né? Nossa, é uma base para pensar de tudo para eles. O contexto amazônico é muito desafiador exatamente por conta da logística. Sim. Difícil e muito caro para se deslocar rapidamente. Mas a gente consegue fazer um cronograma em que a gente precisa encontrar o tempo para conhecer o contexto dos nossos estudantes, para compreender o quanto esse contexto é importante na vida dele e, obviamente, construir um estudo que o ajude a melhorar as condições desse contexto. Sim. E você tem diversos projetos relacionados à inclusão, né? Que a gente está falando um pouquinho, em sua visão. Qual a melhor estratégia para o profissional de educação física se adaptar às mais diferentes populações com diferentes necessidades? Eu acredito que a gente sempre parte de um olhar macro, né? Nós temos na nossa universidade um programa, o PROAND, Programa de Atividade Motora para Deficientes. Ele tem em torno de 400 alunos e que lá transitam todas as deficiências, aquelas que permitem que o indivíduo seja levado ou ele consiga ir com a sua funcionalidade limitada frequentar esse programa. Então, eu acho que o profissional de educação física, durante a sua formação, ele tem que navegar por esses espaços, né? Não é recomendável que ele chegue e entre num laboratório. Nós temos laboratórios, temos vários laboratórios. Ele entra no laboratório e fique lá até o final da graduação dele, porque ele torna-se limitado e ele vai ter
que arcar com isso mais tarde. Então eu acho que ele vem, olha, se habilita com metodologias, e essas metodologias elas estão disponíveis hoje, e condições de instrumentos e recursos como utilizá-los. Ele pode se especializar numa área, Sim. porque aí ele consegue atuar mais, ajudar mais. Mas eu acredito que ele hoje não pode estar limitado a uma condição X, quando ele tem no entorno dele várias outras opções em que ele consegue reunir algum método, algum recurso para ajudar aquele, com a sua intervenção profissional, aquele indivíduo a melhorar a sua funcionalidade. Seja de andar, seja de vestir, seja de autocuidado com ele mesmo, seja da higiene pessoal e principalmente da escola. Muitas ações, né? Porque a escola é que vai ajudar a melhorar na vida. Sim. Então eu acho que esse profissional, ele deve sim olhar um campo específico que ele gosta, mas ele deve ter um olhar voltado na possibilidade da funcionalidade quando ele for solicitado a intervir profissionalmente naquele campo. Entendi. Iniciativa, né? Sim. Quais foram os maiores desafios que você já contou alguns desafios mas assim, qual foi o maior que você enfrentou na sua carreira acadêmica e como você lidou com esse desafio? Se for confortável para você, além dos desafios que você já nos contou, existe algum que você lembre e como que você lidou com ele, que mais te tocou e aí você teve que lidar? O desafio foi de deixar tudo e vir embora. Ir embora para São Paulo. Nesse caminho se perderam todas as relações afetivas de relação com outra pessoa, né, referente a namoro, porque isso que a gente havia construído lá atrás. E aí, obviamente, né, a gente tenta sempre ser sincero. Olha, eu ainda não consegui a minha formação profissional, em algum momento eu vou. Mas a gente, quando chega nesse momento, a gente vê o que foi que a gente decidiu. Então eu vim para São Paulo e eu me tornei muito independente afetivamente, porque aqui eu não consegui estabelecer uma relação afetiva ao ponto de ter um envolvimento com uma pessoa em que a gente consegue ser um para o outro uma pessoa de referência, né? Mas aí eu expandi isso para os amigos. E isso foi fundamental, porque senão eu não sei onde eu estaria, né? E o preço disso foi muito caro para mim, porque tudo que eu tinha construído, eu tinha deixado, e parece que as pessoas com quem eu construí isso cansaram de esperar. Então, e quando eu vi o quanto eu ia passando pelas etapas, eu via o quanto fazia falta, né? A condição de estar aqui sem uma bolsa, né? Eu não consegui bolsa, eu só consegui bolsa no último ano de doutorado. Então, diante disso, a sensibilidade do meu orientador é parecido o Rio Negro à noite, quando alguém solta uma semente no meio dele, aí aquelas ondas bem pequenas movem o rio. Então ele disse: como é que você vai ficar aqui sem bolsa? E aí eu disse: olha, aqui está um pouco difícil, né? Eu estou aqui com os recursos que quando eu estava aí eu guardei para este momento, só que eles estão indo embora, né? Então eu disse: olha, vamos fazer vai ter uma seleção para um professor assim. Resumo: a cada meio do ano
do meio do semestre até o período das férias eu ia lá ministrar aula, curso de férias. No início do semestre eu voltava, aí no meio do semestre de novo, no final do ano, e aí isso foi um desafio grande, que meio que até certo momento interferiu um pouco na minha formação, como sempre, né? A percepção do meu orientador, o professor Gotani, ele era não só a mim, mas a todos aqueles do laboratório que não eram do Amazonas, que não eram de São Paulo. Ele, olha, sexta-feira nós vamos para casa, nós vamos fazer uma comidinha para vocês. E assim, de comidinha em comidinha, a gente tecia ali a nossa amizade, a nossa condição de viver, e é assim algo muito, muito bom, porque isso nos ajudou, né, a conhecer melhor a nós mesmos e a nossa condição de superar problemas que são eminentemente humanos, mas que muita gente não se importa com esses problemas, né? Acho que quem vem estudar tem que estudar e estudar. Uma troca, né? Um ali ajudando e apoiando o outro, né? Isso. O laboratório era muito pontual nisso, né? A amizade com o professor Luciano, com os mestrandos e doutorandos do laboratório. Então, foram grupos de pessoas, né, que depois de um certo tempo a gente diz, nossa, como valeu a pena. Valeu a pena. Como valeu a pena, né? Isso por uma causa tão linda, né? Então, a educação. Vale a pena. Você começou na área em 1992, na área, certo? Como você viu a evolução da educação física dentro... A gente vai falar dentro do Brasil, parece muito amplo, né? Mas assim, dentro do seu conhecimento, quais mudanças mais impactaram a prática e a visão na área? Eu acredito que a compreensão do movimento sem estar eminentemente olhando a prática. Então, eu acho que essa mudança conseguir olhar a educação física para além do movimento repetitivo, de sempre fazer, mas encontrar a compreensão desse movimento, falar desse movimento, discutir esse movimento com base teórica, eu acho que isso foi o que mudou muito. E ter produção, estudos que nos ajudem a compreender o quanto esse movimento pode ser complexo ou o quanto esse movimento pode ser vivido e oferecido e trabalhado numa perspectiva mais profissional, de saber o que começar, quando começar, como fazer, onde vai chegar e os seus objetivos foram concluídos, o quanto, né? Então eu acho que a educação física ela evoluiu nesse tempo por conta da sua condição de sistematização, né? As leis que regem a educação física, o Conselho Regional, eles não... creio que eles não estão muito próximos da realidade da educação física na universidade, na escola, nos espaços onde ela transita, né? Então eu creio que é preciso ainda olhar essa evolução como algo que vai chegar a uma identidade, encontrar a identidade da educação física, porque a gente vai para as áreas afim para encontrar um instrumento para medir o que a gente faz na educação física. Então eu acho que principalmente a educação física escolar, ela começa a melhorar
ela começa a crescer quando eu consigo formar o professor que está lá na escola e sem tirá-lo da escola, mas que eu dê a condição devida para ele se formar. Eu acredito que é nesse caminho que a gente pode olhar, né, a educação física na perspectiva tanto teórica quanto prática. Sim. E que ela pode ajudar na compreensão dos vários movimentos que são necessários para os trabalhadores de todas as áreas do conhecimento conseguirem fazer os seus trabalhos em que o movimento esteja envolvido. Certo. Quais os maiores desafios que a educação física apresenta hoje, especialmente falando no ensino superior, que apresenta no Brasil? Eu acredito que no ensino superior nós temos hoje nós temos um marco, né? Nós temos antes da pandemia. Sim. E nós temos após a pandemia. Então, o que nós éramos antes meio que ficou. Né? Hoje nós temos um novo olhar na educação física, porque os estudantes, a partir de olhar a condição de ministrar aula, que a pandemia nos obrigou, virtual, parece que isso ficou muito presente e que todos querem isso. Né? Mas a condição da educação física via os meios tecnológicos, em alguns aspectos, ela não vai contemplar todos eles. Sim. Porque o movimento é algo muito dinâmico. E ele acontece quando há intenção, e quando não há intenção, ele acontece desorganizado. E eu não consigo ver isso pelo meio tecnológico, a menos que eu tenha desenvolvido um instrumento para medir isso, que é um desafio hoje. Então, acredito que a gente deve olhar bem, né, para onde nós vamos após essa pandemia, com esse avanço tecnológico, com essa chegada da IA. Da inteligência artificial, que é um caminho difícil de não trilhar. Quem não trilhar pode ficar de fora. Mas como nós vamos fazer isso? O que queremos, né? O que queremos disso? O que vamos fazer com o que queremos e para onde nós vamos levar isso? Né? Então, acredito que a área do conhecimento chamada educação física, nessa nova era, né, ela precisa andar um pouco mais rápido para encontrar de fato o seu objeto muito claramente, para aprimorá-lo e mediar o conhecimento dela na perspectiva de que as pessoas percebam o quanto ele é indispensável para a vida. Né? Certo. E conta pra gente quais são as suas inspirações na educação física, suas maiores inspirações, assim. Bom, que você carrega aí. Como profissional de educação física, como um professor da universidade, eu acendo nos olhos e no coração dos estudantes da graduação esse encanto, né? É como, e digo para eles que quando o tambor ecoa no meio da floresta, para além dela esse som pode chegar. E aquele que ouve é aquele que está sensível à sua necessidade de formação. Então, a gente, como um profissional, como um professor, olha um estudante, a gente quer sempre que ele caminhe, se ele vai ser um professor, se ele vai ser um profissional, que ele não seja mais um, mas que ele seja um que se destaque profissionalmente. Então eu tenho essa inspiração de levar os meus estudantes a se encantar profissionalmente.
uma outra inspiração muito, muito particular vem lá do remo e da canoa, quando encosta no barranco e traz uma novidade, que é a possibilidade de pegar um estudante lá do interior, né, e oferecer para ele um curso de formação profissional. Sim. E dizer, olha, você pode. Posso? Pode. Olha o processo seletivo, mas não tem mais. Lembra? Eu já remei aqui. Então, é possível. Então, essa é uma outra inspiração. A outra é conseguir caminhar na minha carreira profissional, sendo um professor, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz graduação, pós-doutorado, eu quero fazer a livre docência. Sim. Eu quero ter uma oportunidade de assumir um cargo administrativo na universidade, que dinamize, que socialize, que mostre mais que a instituição chamada universidade, ela revoluciona. Ela é capaz de mudar o lugar todo onde ela está, porque ela ajuda as pessoas a aprender a pensar. Então, para além de ser um professor, eu tenho esse sonho de seguir profissionalmente, chegar aos estágios profissionais de uma carreira na universidade sólida, respeitosa e que tenha um legado de ter ajudado e encantado um monte de estudantes a encontrar o seu canto profissional, o seu canto de liberdade, o seu canto de encanto e de felicidade com a profissão que escolheu. Sim. Eu seria professor de educação física de novo. Ah, que bonito. Existe alguma história engraçada, conta pra gente aí, ou curiosa, que aconteceu durante a sua formação e que você gostaria de compartilhar conosco? Nesse tempo teve alguma coisa curiosa? Curiosa, assim? Muito curiosa. Engraçada. Não foi engraçado. Não foi engraçado? Não foi engraçado. Bom, sente... uma engraçada é que certa vez nós estávamos aqui no grupo do mestrado, nós tinha um povo de Londrina. Sim. Que estavam aqui já no doutorado, eu digo, essa história do mestrado pode levar a gente para o doutorado. Eu fiquei alegre. Aí um dos colegas disse, vamos ali num shopping que fica ali, é só ir aqui, subir aqui, sair aqui, passa ali na rua ali da frente, sabe essa rua que sai aqui da hoje? Eu digo, sei. Aí tem um shopping logo ali. Pronto. E aí, eram 4 horas da tarde, eu digo, tá bom, bora. Aí pegamos, nós éramos uma meia dúzia de estudantes, né? E começamos a caminhar. E deu meia hora, e deu uma hora, e deu 2 horas, eu disse, eu não vou mais não. E o shopping não aparecia. Aí, disse, mas por quê? Tá logo ali. Eu digo, não tá ali. Faz 2 horas que nós estamos caminhando. Aí eu digo, moço, por favor, tudo bem? Onde é o shopping então? Ah, vocês já passaram. Aí eu digo, tá bom. Eu não trouxe o hábito que tem-se lá na Amazônia. Onde é que fica tal lugar? Né? E todo mundo olhou um para o outro e digo, ninguém olha para mim, eu estou indo para o shopping. E fomos embora, né? E aí, depois, mas, olha, já chegamos no shopping, agora vamos tomar um café. Todo mundo trouxe seu dinheiro? Pois é, um café e um pão na chapa. Aí vamos voltar, né? Condição de bolsa. Sim. O outro foi quando, no doutorado, nós morávamos na Vila Gomes. E o nosso grupo de colegas que estavam aqui, a gente conseguia partilhar o aluguel de um apartamento. Era uma coisa do outro mundo. No lugar, ali na Vila Gomes, no 10º andar, nós morávamos assim chique. Aí... Quantos amigos? Nós éramos 5. Aí um disse assim, olha, eu já vou, porque eu já terminei. Aí o outro disse, eu já vou. O outro disse, eu já vou. Eu digo, amigo, antes... Eu disse, esses laboratórios aí não são como o Lacon. Então nós temos que procurar o nosso caminho. Eu disse, mas como? Eu digo,
Isso daí, juntando até o salário e o meu, não dá para pagar o apartamento, se liga. Aí disse, é mesmo, vou embora. E aí, nós fomos morar na Vila Gomes, num desses lugares destinados a estudantes. Tá. E viemos pra cá e tal, e um dia choveu, essas chuvas de São Paulo, assim, desconforme, que lá no Amazonas chove o dia todo e não alaga nada. Só o rio que alaga mesmo. E aí, depois da chuva, nós chegamos em casa. E nós fomos entrar, e não dava pra entrar em casa, porque estava alagado. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu disse, segurei que eu vou sentar. Sentamos assim, e aí ele disse, agora? Eu disse, agora vamos desalagar a canoa aqui. Eu não trouxe canoa, mas eu vou desalagar essa daqui, que é tirar a água, né? Sim. Nós fomos, e amanhã de manhã nós vamos lá com o professor na USP. O professor Botani, nessa época, ele era o diretor. Estava diretor. Aí eu cheguei, a Luciana, Luciana, falar com o professor. Cleber, não é para esperar não, avisa para ele que é urgente, a gente precisa falar com ele. Aí o professor disse que foi. Aí o professor saiu da sala, que foi? Eu disse, professor, a gente não tem onde morar não, nossa casa alagou. Aí ele, entra, toma um café, se acalma. Eu disse, eu tô calmo, professor. Eu só não vou voltar para Manaus, eu tô calmo. Porque no desespero, nessas coisas desestabilizam as nossas bases, né? Aí ele ligou pro CPUSP e disse, olha, tem 2 estudantes aqui que eles vão ficar aí até a defesa. Faltavam 3 meses para a defesa. E a gente morou lá debaixo da arquibancada do estádio, um paraíso. Não molhava lá. Tinha água quente, tinha o café do bandejão e a gente viveu esses dias todos. Sim. Como diz lá no Amazonas, a gente sofre, mas a gente consegue ser feliz. E agora a gente não vai sofrer tanto. Esse foi um fato que marcou, né, por conta que, não por conta de ter acontecido isso, mas que mesmo tendo acontecido isso, a gente tinha claro o que a gente queria, né? Sim. Foi assim. Histórias. O que você diria a um estudante que está terminando a graduação agora? Especialmente aos que desejam seguir uma carreira acadêmica. Então, tem um cantador no Amazonas que ele disse assim: olha, seu moço, eu não tenho muito entendimento. Eu só pesco para o sustento dos meus 5 curumim. Não fui à escola, nem tampouco eu leio escrita. Minha fé em São José é o que me faz caminhar na vida. Mas me responda o senhor, a senhora que é da cidade, que frequenta a faculdade, uns são até doutor, por que o homem, com tanto entendimento, destrói sem ter argumento o que a natureza criou? Eu sou canoeiro, desletrado, sou caboclo ribeirinho. Eu sou fraco no dinheiro, mas eu sou muito rico em paz interior. Então, o canto desse poeta me diz assim: você quer ser um profissional e você escolheu essa área, você tem essa condição. Você deve procurar todos os meios, e principalmente aqueles que estão mais próximos, para você ser um profissional. E que ao escolher ser um professor de educação física, você consegue traduzir em confusão muitos diálogos em que o movimento e o som e a bola e o brincar vão se harmonizando. Então, brincar com as crianças
de uma forma organizada, sistematizada e fazê-las felizes durante todo o seu ciclo de vida na escola, somente o professor de educação física carrega esse encanto. E por isso ele é eleito na escola como o professor mais querido. E isso só é possível quando você é um profissional que vai seguir a sua vida cantando e sonhando com dias felizes por ter feito o seu trabalho profissionalmente, olhado e admirado, principalmente pelas crianças. Né? Acho que é isso. Bonita demais, é isso. Bom, como você se sente ao fazer parte da história de 90 anos da EFE? Eu sou um professor que cheguei, trouxe a minha história, construí, fortaleci com a minha história na EFE e que hoje eu faço parte de uma rede. E essa rede, ela é privilegiada porque ela carrega a condição de você sempre fortalecer, né, os laços afetivos, os laços acadêmicos, o laço da pesquisa, do ensino, da extensão e os laços que nos tornam profissionais que carregam em si uma referência. A referência USP ou a referência USPiana, a referência da EFE, conta sua história nos vários profissionais que ela formou e se destacaram profissionalmente. A UFAM é o espaço onde eu distribuo no meu trabalho, na minha rotina de trabalho, tudo isso que eu construí na minha formação profissional. E que pela UFAM eu cheguei na USP e que pela USP eu voltei para a UFAM. Então esse é um ciclo de ensinar e aprender que poucos têm oportunidade, mas aqueles que sonham, eles conseguem construir esse sonho. E o meu sonho, com a graça de Deus, eu consegui construir. E isso me fez ser um professor que fez dessa caminhada um estilo de vida. Cleverton, olha, em nome da escola, eu agradeço do fundo do coração por essa partilha, por você compartilhar sua história, sua trajetória, né, com essa abertura, com toda essa gentileza que você está mostrando e trazendo essa poesia que conta tanta coisa, né, também pra gente. Então, assim, muito obrigada do fundo do coração por fazer parte dos 90 anos da escola. Obrigada. Obrigado. A minha alegria ela começa quando eu tenho a notícia de que eu venho para a USP e que ali na entrada eu encontro a pessoa que me sauda, um funcionário, um servidor, que na primeira vez ele me viu e hoje ele me reconhece ainda, assim como os vários outros servidores, e que eu os encanto com os bombonzinhos para dizer obrigado pela condição que eu tive aqui. E para a EFE, meu agradecimento e sempre a condição de que estarei aqui e se for preciso eu venho de canoa para cá. Vai demorar, mas eu chego. Obrigada, Cleverton. Obrigada. Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco e toda a equipe do podcast. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias, estão disponíveis no canal EFE USP, oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio. Tchau!